Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente falar sobre essa questão de sucessão. Hoje a gente vai falar sobre o testamento que saiu pela culatra. É isso mesmo. É o testamento que foi escrito por Marcos Paulo. Você conhece? Sabe quem foi Marcos Paulo? Marcos Paulo era um ator e diretor de novelas. Ele atuou em 34 novelas e dirigiu outras 17 novelas. Faleceu em novembro de 2012, com 60 anos de idade, deixou uma fortuna de 50 milhões de reais. Também ele deixou 3 filhos. E aí então, no seu testamento, ele dizia que 50% dos bens era para os seus descendentes, as filhas. Depois, ele escreveu uma carta como uma forma de expressar a sua vontade de deixar 60% dos seus bens para Antônia Fontinelli. Como é que pode? 50% para uns e 60% para outros. Dá 110%? Não pode. E então aí que começou a confusão. Né? A primeira coisa que começou a confusão foi requerido a anulação do testamento. Né? Então hoje existe na ação e está rolando aí já esses 9 anos, quase 10 anos, 9 anos e meio já, né? Ação de inventário, ação de anulação do testamento, pedido de reconhecimento de união estável que já foi deferido, né, para Antônia Fontinelli, que ela levou 9 anos para ser deferido, porque ela só foi reconhecida como companheira, né, de Marcos Paulo em 2021. Ele morreu em 2012. Então, em 2021 é que foi reconhecida. E isso faz com que ela seja legalmente herdeira do patrimônio, né? E aí tem, mas aí as filhas, né, entraram com uma ação na justiça, uma medida cautelar de arrolamento de bens e bloqueio de todos os bens, para que Antônia Fontinelli não pudesse dispor dos bens. E ainda teve mais, elas fizeram até um pedido liminar para impedir Antônia Fontinelli de entrar na casa onde ela residia com Marcos Paulo, sob a alegação de que ela poderia manipular as provas. Então vejam que confusão danada a sucessão dos bens de Marcos Paulo está dando. Isso gerando um problema muito sério no que diz respeito na harmonia familiar. Brigas e mais brigas, ninguém, né? Todo mundo está com raiva de todo mundo porque todo mundo quer um pedaço e cada vez um pedaço maior. E isso é uma coisa trágica na medida em que Marcos Paulo ele se preocupava com a família. Tanto é que ele fez o testamento. Ele fez o testamento na intenção de que as coisas ficassem resolvidas. Porém, o testamento, eu já tive a oportunidade de falar na semana passada, o testamento não garante nada disso. O testamento não garante que a família não vai brigar. O testamento não garante que os herdeiros não vão pedir justamente o que foi pedido aqui, que foi a anulação do testamento. E a confusão, então, está estabelecida. Então, essas brigas pelo patrimônio acabou destruindo a harmonia familiar. E até agora, ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Muito diferente do que aconteceu com Roberto Marinho, né? Roberto Marinho, dono da Globo, um dos homens mais ricos do Brasil. Ninguém ouviu falar de confusão na sucessão dos bens de Roberto Marinho. Por quê? Porque ele se utilizou, assim como Antônio Hermílio de Moraes e Dirce Navarro de Camargo,
se utilizou de meios legais para deixar todo o seu patrimônio devidamente planejado. Todo mundo já sabia o que ia herdar, todo mundo já sabia o que ia ser dono. E daí então solucionou todo esse problema. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa palestra. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também de se inscrever aqui, caso você ainda não tenha se inscrito. Nos vemos na palestra.